e depois começamos. Pronto, muito bem, muito obrigado. Pronto, muito obrigado a todos. Temos aqui hoje mais uma das nossas Smart Discussions online. Como sabem, temos feito isto com muita regularidade. Esta é já a 205, desde há 4 anos e meio, quando iniciamos na altura da pandemia. E hoje é um prazer ter connosco aqui duas amigas, duas grandes especialistas e grandes profissionais na área da comunicação, a Fernanda Freitas e a Rosália Marinho, que dispensam apresentações. Ambas são conhecidas de todos e, portanto, dificilmente eu poderia estar aqui a emitir o currículo delas. De qualquer forma, antes de passarmos à sessão, eu gostava de dar nota das 3 sessões que vamos ter agora nas próximas semanas. Portanto, vamos ter para a semana, na terça-feira, uma sessão também que eu acho muito interessante sobre o tema da internacionalização, com duas pessoas também muito ligadas ao tema, o Miguel Fasquilho, que foi, sabem, presidente da ACEP há muitos anos e que está muito ligado aos temas da internacionalização, e a Silvia Beckman, que é atualmente a CEO da Mercedes I/O, portanto, que é uma empresa muito conhecida, internacional, ligada ao setor automóvel, mas muito focada já nos temas digitais. Depois, em novembro já, no dia a seguir às eleições americanas, portanto, um dia muito especial, em que já sabemos quem é que vai ser, em princípio, o futuro Presidente da América. O Martin Wolf, que é um conhecido comentador do Financial Times e que tem estado connosco em vários momentos, vai estar connosco para debater um pouco aquilo que possa ser no futuro o desígnio da nova ordem global. E depois teremos também, no dia 14 de novembro, o professor Daniel Bessa para falar connosco sobre o desafio da produtividade. Mas pronto, o que nos traz aqui hoje é o tema dos desafios da comunicação, e para isso temos aqui duas pessoas que de facto dispensam apresentações. Como é habitual, vamos ter dois momentos, portanto, a Fernanda primeiro e depois a Rosália vão fazer uma intervenção de cerca de 15 minutos e depois temos uma open discussion entre todos. Agradeço que mantenham os alto-falantes desligados e depois temos a discussão. Fernanda, muito obrigada. Assim a Rosália. Obrigado pela atenção. Muito obrigada. Eu é que agradeço o facto de me terem convidado. Espero que já estejam a ver o meu ecrã. Uh, Isto é uma das notas sempre importante. Estão a ver, não estão, Jaime? Sim, sim, perfeitamente, Ok, perfeitamente. obrigada. Muito bem. Estava eu a dizer muito obrigada por terem. Ora bem, o Jaime Quezado está a solicitar o controle remoto da minha tela. Muito bem. Esperemos que o Jaime Quezado não tire a minha tela antes do Não, não, tempo. não sou eu que estou, Ok. é o nosso back-office, mas está tudo Oh, bem, muito tudo. bem, muito bem. Obrigado. Peço desculpa, é que de facto tivemos aqui a trabalhar e não testamos, está a ver? Já estivemos a conversar e não testamos. Muito bem. Tudo bem, muito bem. Vamos então, antes de mais, como eu dizia, agradecer não só ao Jaime, mas ao grupo e às pessoas que estão aqui presentes e também àquelas todas que nos irão ver a posteriori, porque eu sei que estas sessões a esta hora podem ser um bocadinho mais desafiadoras, mas acima de tudo, é sempre importante falar de comunicação, é um tema que está no coração, eu diria, de todas as interações humanas. O ato de comunicar pode parecer muito simples à primeira vista, mas carrega um poder que eu acho que é imenso. Aliás, eu vivi sempre ligada à comunicação e sempre senti que a comunicação serve para unir ou para separar as pessoas. É uma dualidade, eu diria, que está presente em todos os níveis da nossa comunicação humana, seja ela pessoal, profissional ou social. E temos aqui um ruído constante, que já saiu, obrigada, era de alguém que não estava com o seu microfone ligado. E isto, Exato. curiosamente, eu vou falar disto também nesta nossa conversa, explicar que eu e a Rosália dividimos aqui esta nossa apresentação. Ela vai falar mais dos desafios da comunicação ligada à comunicação empresarial e comunicação social. Eu, como já não estou como jornalista, decidi falar disto mesmo, do que é que falamos quando falamos de comunicação. Porque, na verdade, quando falamos de comunicação, estamos literalmente a falar tudo. Estamos a falar deste ato que é transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Eu digo eventualmente porque às vezes as nossas palavras caem, e a nossa comunicação cai assim um bocadinho no vazio. Mas o que é importante é que esta dualidade da comunicação servir para unir ou separar as pessoas está presente em todos os níveis da nossa comunicação, seja ela a nível pessoal, profissional, social e, sobretudo, seja ela também verbal, não verbal, escrita ou visual, porque, como calculam, há variedíssimas formas de comunicar. O que importa é que a comunicação bem-sucedida tem o poder de construir pontes. E eu estou aqui a mostrar. Nós temos alguém no YouTube a usar o mesmo link que nós, Jaime. Eu acho que. Ó Luís, espera aí só um momento. És Luís, hacker, és hacker. Luís, convém tirar porque eu soube aqui qualquer problema técnico. Luís, consegue tirar ou não o sistema? Eu não estou a perceber o que é que está a passar, já. Muito Pronto, Pois honestamente. isto olha, lá está, é um ruído, é um exatamente. problema de Mas, comunicação. Luís, mas desative eventualmente alguma pessoa que esteja aqui a mais, por favor. Não sei quem é que está.
mas, veja, portanto, de facto também não percebo o que é que está a passar isto É. realmente. Mas Estamos a falar em olha, é um bom comunicação, exemplo. do bom É um exemplo, bom exemplo, porque de facto, olha, esta parte que eu tenho aqui dos ruídos na comunicação, eu era precisamente aqui que eu queria chegar. Estão a ver? O que está a acontecer é um ruído na nossa comunicação, ou seja, tudo aquilo que eu estou exatamente. a dizer e está a ser interrompido por alguém que também está no mesmo link a fazer um YouTube sobre outra coisa qualquer, inclui-se naquilo que eu estava a dizer, não é? A comunicação, para ser bem sucedida, tem de encarar a perspectiva de ser verbal, não verbal, escrita, visual, porque há variedíssimas formas de comunicação. E o Luciano continua connosco, muito Quem é que animado. continua? O Luciano é um senhor chamado Luciano. Talvez seja mais fácil. ah, Bem, Não está fácil. Rosália, prepara-te, vai ser divertido este exercício sobre exato. Ó Estou a comunicação. ver que vai ser Luís, muito divertido, exato. exatamente. Ó Luís, Pronto. convém desativar essas pessoas, está bem? Nós tivemos São, aqui, olha, isto é uma são sessão realmente este muito fora da caixa, o né? Ricardo Oara, que também eu acho que são É uma literalmente, intrusão. é uma É. intrusão, exatamente. Pronto, Já Ó mas Luís, hoje não consegue eu desativar posso esses criar uma comentários? nova sessão e entramos todos. Acho que é melhor, porque acho que este link foi partilhado e estamos a ser invadidos por muitas contas ao mesmo tempo. é Não? estranho. Pois, Por mim, estranho. se. Não, mas podemos continuar. Mas há muitos Vamos links ainda a continuar. funcionar. Eu estou a tentar remover todos, mas está difícil. Mas, mas vai removendo, não sei o que é que está a passar, porque isto normalmente é Uhum. partilhado no nosso grupo, mas ninguém, portanto, Sim, mas pronto, vamos vamos continuando. continuar e depois logo se vê. Isto tem a O ver com mais comunicação, tem a isto, ver com comunicação, ou seja, estão a ver, sem querer, é um bom esta, teste, é um bom teste. isto o chamado ruído na comunicação, e pode Exatamente. Sim, acontecer em sim, sem problema qualquer, nenhum. pode acontecer em qualquer altura. Aliás, era uma das partes importantes da minha comunicação, precisamente. Na comunicação verbal e não verbal, há muitos Exato. ruídos na comunicação. Quando estamos a trocar as nossas ideias e estamos a estabelecer uma conexão com o outro, estamos a fazer uma partilha, não é? Uma partilha emocional, experiencial, e às vezes não nos conseguimos expressar com clareza, escutar com empatia e criamos assim um ambiente, quando não consegui, que eu desculpa, é que no meu ecrã continuam a aparecer também mensagens. E portanto às vezes acontece não conseguirmos conseguir criar este ambiente de confiança e compreensão mútua para que a comunicação possa de facto existir. Um dos componentes mais importantes para comunicarmos é a chamada escuta ativa, ou seja, se os nossos colegas brasileiros estivessem a escutar ativamente a nossa sessão, saberiam que estão a mais no nosso link, não estão a praticar a escuta ativa e, Exato. portanto, não estamos a ter uma experiência validada do outro lado, não é? Ah, mas tenho que dizer uma coisa: a escuta ativa é de facto um ato de generosidade, eu diria, porque pode transformar uma simples conversa num momento de grande conexão. Além disso, quando falamos na escuta ativa, falamos também na chamada comunicação assertiva, que desempenha um papel vital na construção de uma relação comunicacional saudável. É importante todos nós sermos capazes de expressar os nossos próprios sentimentos de uma forma clara, e ser assertivo permite isso, permite uma honestidade, sem agressividade, mas para facilitar o diálogo e a resolução dos nossos problemas. Eu acho que isso é muito importante quando falamos de comunicação, até porque a comunicação, como disse, pode unir, pode separar, e é por isso que há muita gente que tem medo tem pânico, aliás, de falar em público. E, aliás, eu posso dizer-vos que no top 3 dos grandes receios da humanidade contemporânea estão a morrer, falar em público, e o terceiro é morrer a falar em público. Portanto, este é o top 3 dos grandes receios da humanidade, e quando há uma falta de clareza ou incapacidade de ouvir o outro, isto pode gerar mal-entendidos profundos, não é? E às vezes um pequeno erro de interpretação gera uma série de conflitos, já que a má comunicação, para mim, é uma das principais causas de desentendimento em qualquer contexto. Portanto, às vezes o problema não é aquilo que foi dito, mas como foi dito. E é por isso que é importante, nós em jornalismo aprendemos a regra dos 3 Cs, tem que ser uma comunicação clara, concreta e concisa, ou seja, clara no sentido de não deixar espaço para mensagens dúbias, concreta no sentido de é isto que eu quero dizer e não mais do que isto, e uma mensagem concisa no sentido de não andar a dar, como se diz na gíria, dar uma volta ao Campo Grande ou ao Campo 24 de Agosto, se estivermos mais a norte, para chegar a um termo. Portanto, sermos muito claros, muito concretos e muito concisos,
isto em todo o tipo de comunicação, e eu acrescentei, sempre que dou as minhas formações em comunicação e media training ou public speaking, acrescentei os 3 S's. Tem de ser simples, tem de ser sincera e tem de ser simpática. Simpática não no sentido de fazer rir toda a gente e ser a Miss e o Mister Simpatia, mas simpático no sentido de quando temos de contrariar um bocadinho o nosso interlocutor, não é entrar num ambiente agressivo. Eu tenho muitos exemplos, quando dou a minha formação dou vários exemplos, mas toda a gente se lembra de grandes entrevistas, se calhar a Rosália ainda se lembra mais do que eu, quando os Uhum. interlocutores são muito chatos e começam a dizer, olha que não é bem assim, a senhora jornalista não tem, não é? Pronto. Portanto, como comunicamos, temos aqui uma regra simples de a nossa linguagem corporal conta 55%, o tom de voz 38% e as palavras, portanto, aquilo que nós estamos a dizer, só conta 7%. Portanto, temos de ter muita atenção a tudo aquilo que é a nossa comunicação. Portanto, como nós comunicamos. A base de empatia, que é fundamental. Eu tenho aqui este SOPA, que o resumo SOPA, a SOPA, resume-se a isto, uma base de empatia comunicacional. Sorrir, porque o sorriso é meio caminho andado para o outro lado estar disponível para nos ouvir. Olhar olhos nos olhos, e é importante também quando estamos online não estarmos a mostrar só a parte de baixo da nossa cabeça ou só a parte do nosso pescoço, portanto também há a comunicação online. Falarmos um pouco com as mãos, não é preciso ser italianos, à maneira italiana, mas usar as mãos é importante, é sinal normalmente de sinceridade no discurso e o nosso aspecto visual. Atenção que a primeira impressão decorre nos primeiros 4 a 10 segundos. Portanto, aquele tempo em que dizemos bom dia, muito obrigada por nos terem convidado, é muito importante para as pessoas avaliarem e dizerem aquela coisa do ela afinal está mais magra do que eu estava à espera, afinal aquela voz não sei o quê, pronto. São estes segundos que demoram, não é? Depois, quando olhamos para a comunicação escrita, eu trouxe esta imagem, porque eu gosto muito desta frase que diz aqui nesta louça, nesta lousa com o giz, a wise doctor once wrote. Portanto, todos temos que perceber a mensagem, todos. Quando estamos a comunicar com os outros, independentemente do nosso target e do nosso público, todos temos de vez em quando parar e perguntar: estou a ser clara? Estão a entender-me? Por exemplo, se eu agora disser spa, vou ter um trabalho com SPA. Vocês podem, as pessoas que estão aqui podem achar que é a Sociedade Portuguesa de Autores, a Sociedade Protetora dos Animais, pode Certo. ser só um SPA, pode ser uma sigla internacional. Portanto, a clareza, lá está, mais uma vez, na comunicação é fundamental. E quando falamos também em aspecto visual, mais uma vez, se tivermos gráficos muito confusos, aliás, é muito curioso, quando o Jaime partilha algum dado, as pessoas querem logo saber qual é a fonte, onde é que eu posso saber mais informação? Porque às vezes numa imagem muito pequenina no WhatsApp não nos apercebemos o que é que aquilo realmente quer dizer e o Jaime faz sempre o favor de mandar um link para nós termos Uhum. acesso a toda a informação. Isso para mim é fundamental, porque o validar é uma validação de que todos estamos a perceber a mensagem e começamos todos a perguntar uns aos outros qual é a fonte, onde é que veio como aquela brincadeira de como é que os casais se conheceram. Começamos todos a falar um bocadinho de, será que se conheceram online? Mas de que estamos a falar de que data? Estamos a falar de que década? De que país? Portanto, é muito importante esta validação de que todos estamos a perceber, porque aqui entra em jogo a chamada responsabilidade da comunicação. As nossas palavras têm de ser sabiamente usadas porque é da nossa responsabilidade que a comunicação passe de uma forma clara, concreta e concisa para o outro. Este filósofo, eu li esta obra já bastante antiga, Eu e Tu, ele fala sobre os 2 modos de relacionamento, é eu e aquilo, em que a outra pessoa que está a ser objeto da minha comunicação é tratado quase como um objeto, e o eu e tu, em que há a verdadeira troca entre os sujeitos. E, portanto, um diálogo e uma comunicação para serem frutíferas, temos de deixar esta postura de eu e o outro é aquele que está a ouvir. Não, o outro é aquele que está a ouvir-me. E, portanto, nos conflitos, a tentação é muitas vezes atacar o outro, porque à partida o outro não nos vai perceber, não é? Portanto, a comunicação visual também é um reflexo da nossa identidade e, portanto, cada vez mais a língua, as expressões culturais carregam uma maneira única de ver o mundo e, por isso, quando comunicamos, estamos a partilhar uma parte de quem somos. Portanto, isso pode ter um impacto muito positivo quando estamos abertos ao outro, mas se não estamos dispostos a essa abertura, a comunicação pode tornar-se aqui um elemento de exclusão. E, portanto, é curioso quando fazemos isto, por exemplo, com uma comunidade que não domine a linguagem verbal, por exemplo, a Exato. comunidade surda, não é? E saber dizer um bom dia, que é só isto, e uma boa tarde ou uma boa noite,
em língua gestual já é um quebra-gelo, chamado quebra-gelo de comunicação. Um, Mais uma vez, dizer-vos que é fundamental também olharmos para a maneira como estamos online. Estas imagens eu depois partilho, mas de facto, quando estamos online, a comunicação pode ter muitos ruídos, não só a interferência de um tubo brasileiro, mas a maneira como estamos vestidos, os nossos adereços, o nosso fundo, o facto de estarmos a olhar para o dia de ontem, o facto de estarmos às escuras, tudo isto pode prejudicar a nossa imagem e a nossa imagem em termos de comunicação vale mais do que 1000 palavras. E é por isso que hoje em dia, mais uma vez reforço, a comunicação exige responsabilidade e a nossa comunicação pessoal tem cada vez mais impacto. Isto porque hoje em dia temos a nossa própria comunicação pessoal nas redes sociais, nos média, em apresentações e, portanto, sempre que estamos a comunicar com terceiros, estamos a falar, não sabemos com quem, eu, por exemplo, não sei quem está aqui, mas mesmo antes de começarmos a falar, tem aqui o querido amigo Alexandre, deu-me logo uma nota sobre uma apresentação que eu fiz ontem na aula magna. Eu não sabia É se ele chamada lá estava. comunicação. Lá Chamada está, não comunicação. é? Ele disse logo, olha, gostei muito, ainda bem, não é? Estava lá. Portanto, eu para terminar, queria só dizer-vos que, de facto, as palavras que escolhemos e a forma como nos expressamos têm um impacto profundo nas nossas relações e no mundo ao nosso redor. As redes sociais transformaram-nos em seres, todos nós, mais comunicadores, não necessariamente melhores comunicadores. As redes sociais e, sobretudo, as caixas de comentário dos jornais, e acho que a Rosália tem muito mais experiência do que eu nesse aspecto, tornaram-se um poço, e não de virtudes, não é? É um poço fundo, às vezes com poucas virtudes, mas o importante é percebermos isto. Comunicar não tem de ser um bichinho de sete cabeças e, portanto, eu, como sou uma contadora de histórias, gostava de vos contar uma história muito pequenina. Tem a ver com uma lenda que foi transmitida de geração em geração por um povo do Mali, em que diz que, reza a história, que nós todos nascemos com um determinado número de palavras dentro da nossa barriga. E um dia, quando gastamos as nossas palavras, morremos. E o que acontece é que hoje em dia, felizmente, vamos armazenando centenas de novas palavras através do nosso contacto com o mundo, não é? Conversando com os amigos, a ler, estando no teatro, no cinema, tudo traz à nossa vida muitas palavras e vamos preenchendo assim, digamos, o nosso estoque na tentativa de adiar aquele que é o derradeiro desfecho, não é? E há palavras que são muito importantes e às vezes há dias em que eu paro para pensar e a tentar contabilizar quantas é que são as palavras que estão na minha barriga, não é? Esta lenda da barriga que atesta que com palavras é que nos mantemos vivos, faz-nos pensar de facto na importância da partilha das palavras e não só, porque ficar sozinho, olhar para o nosso umbigo, tatuado por dentro com 1001 palavras, só pode de facto levar-nos à morte. Eu imagino uma barriga com palavras a murchar por dentro, que não são mimadas, porque não têm sementes novas a brotar um pouco por todo lado, mas por outro lado vejo uma vida muito risonha, cheia de palavras vivas, que damos uns aos outros, que se trocam uns com os outros, muito à semelhança de uma caderneta, que é como quem diz: já tens esta palavra? Espera lá, pega lá esta. Portanto, as palavras são, para mim, um bem precioso. Há quem diga que as palavras levam ao vento e as ações é que são importantes, mas eu sinto que quando falamos em palavras, falamos, na minha perspectiva, em comunicação, e para mim, se há palavra que eu tenho dentro da minha barriga há muitos anos e aprendi em comunicação, é a palavra coerência. Para mim, não vale a pena pensar uma coisa, comunicar outra e fazer outra diferente, porque se de facto, se comunicarmos aquilo que não estamos a fazer e aquilo que nunca iremos falar nem pensar, as palavras vão se transformar em coisas vãs, em coisas ocas, e as palavras ocas eu diria que é preferível mantê-las dentro da barriga e de preferência longe do coração. Muito obrigada. Vitória, Vitória, acabou-se a história. Muito bem, sim, senhor. Uma belíssima nota de introdução que vai, obviamente, suscitar depois muitas questões na Obrigada parte do eu. comentário. E passamos de imediato à Rosália, que nos vai trazer aqui uma versão complementar, fruto também das dinâmicas mais corporate com que ela recentemente tem estado. Muito obrigado, Rosália. Muito obrigada, Jaime. Bom, eu não trago aqui uma barriga cheia de palavras, visível, mas ela está cá, não está aqui no slide. Agradecer ao Jaime pelo convite, para pensar naquilo que fazemos todos os dias, mas nem sempre temos tempo de falar sobre. Eu acho que esse é o maior desafio, no fundo, é sair da zona de conforto. Falamos muito de notícias, de jornalismo, de conteúdos, mas não falamos do exercício da comunicação, excepto a Fernanda, que dá formação nessas áreas e faz isso muito bem. Portanto, o que é que eu vou tentar fazer aqui com os nossos oradores? Criarmos aqui uma ponte, eu estou aqui perto da ponte 25 de Abril, na sede da EY neste momento, criar aqui uma ponte entre a comunicação social por um lado, a nossa comunicação pessoal por outro e a corporate, onde todos nos inserimos de algum modo, porque todos votamos ou já tivemos ligados a empresas.
E começando pela comunicação social, que é uma área que, como sabem, me é muito cara, porque estive lá há 30 anos a fazer jornalismo. Eu creio que há dois grandes desafios neste momento. Um é a qualidade, claramente, outro a sustentabilidade. E esta sustentabilidade preocupa-nos a todos e deve-nos preocupar a todos enquanto seres que prezam viver numa democracia. Quando dizem, mas o jornalismo e as redações estão a perder qualidade, os jornalistas que eu conheci, e há pouco falava disso antes de começarmos aqui o live, falava disso com alguns presentes neste webcast, os que eu conheci vestem muita camisola. Mesmo quando são mal pagos, mesmo quando as condições são muito básicas e as redações estão muito magras de recursos humanos, vestem muita camisola e têm o gosto por fazer bem e a magia de cozinhar realmente muitas omeletes com zero ovos. Portanto, isso é absolutamente extraordinário o que se faz hoje em dia nas redações. Mas do ponto de vista do talento, também há outros desafios, porque muita gente, numa ideia pré-concebida, considera que os alunos das faculdades agora chegam muito mal preparados às redações. Isto só para matar assim duas ideias logo aqui à partida na nossa conversa. Não é verdade. Os estagiários chegam bem preparados, com informação como nós nunca tivemos, com fontes de informação do mundo inteiro, com as ferramentas, com muito know-how daquilo que se vai passando no mundo digital. O que é que não trazem? Não trazem referências, não trazem conhecimento de leitura escrita e de papel escrito, como há pouco também falávamos antes de começarmos o live, e depois há um outro problema nas redações neste momento, do ponto de vista da comunicação, é que os miúdos mais novos não são acompanhados por espias, não têm um mentor que o acompanhe. Porquê? Porque as redações foram despejando e foram dispensando os seus editores mais velhos que tinham esse know-how, essas referências, esse conhecimento histórico. E por isso, por vezes, do lado do leitor, há a sensação de que ou o jornalista é mais fraco ou as redações estão piores ou não há investimento, quando na verdade há também este tema do talento que não devemos deixar de lado. Tudo isto traz uma enorme dificuldade a passar talento, a comunicar precisamente talento, conhecimento aos mais novos e, portanto, a falta de referências depois é menos boa quando a comunicação nos chega e nós achamos que ela está débil, que está fraca. E, portanto, estou aqui a fazer só este enquadramento, porque para muitos de vós que não passaram 30 anos por redações como eu, provavelmente é um ambiente um bocadinho estranho, não é? Também é fora da vossa zona de conforto e acho que é importante trazer aqui esta dinâmica. Portanto, em termos de ligação à academia, eu diria que o problema realmente não está nas universidades. Eu comecei nestas andanças nos anos 90, e acho que hoje em dia a missão de informar, a imparcialidade, a verdade naquilo que estamos a comunicar, tema que a Fernanda também aflorou, a verdade, o acreditar naquilo que estamos a dizer, isso continua. A missão continua exatamente igual para um jornalista. O que às vezes não é feito da mesma maneira é exercer o princípio do contraditório, ter tempo para ouvir a outra parte, sem cedências a partidos, a lobbies, a outros interesses, porque para ter esse tempo é necessário que deem tempo ao jornalista para fazer o seu trabalho e às vezes é necessário ter uma equipa e ela não existe. Muitas vezes é one man show para fazer tudo, o que não costuma dar muito bom resultado. Portanto, dito isto, a missão é a mesma, o vestir a camisola, o código deontológico não mudou do jornalista, continua exatamente igual. O que mudou então foi o quê? O negócio dos mídia. E o negócio dos mídia está cada vez mais ameaçado por margens esmagadas, por um lado, e por receitas que vão para as big techs. E eu não sei se está aqui alguém numa big tech, mas como sabemos, tecnológicas como a Google, o Facebook, levam cerca de 90% daquilo que era tradicionalmente a receita dos mídia. Ora, isto cria aqui um esmagamento muito grande e traz-nos desafios do ponto de vista da comunicação. Aquela que lemos enquanto seres individuais, cidadãos, e aquela que muitas vezes gostaríamos que fosse publicada das nossas organizações, dos nossos projetos, das nossas entrevistas e que tem alguma dificuldade em ter o megafone que nós gostaríamos. Portanto, do ponto de vista da e agora estou aqui a misturar dois temas, não é? A eficácia da comunicação com o negócio, porque acho que uma coisa não pode estar dissociada da outra, e esse também é um enorme desafio. Portanto, preocupado com isto tudo, sustentabilidade, comunicação, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, sabemos que o Governo lançou recentemente um plano para os mídia. Ora, este tema é bastante polémico e tem sido muito discutido. Foi o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que lançou esse plano de ação para a comunicação social e muita gente tem-me perguntado, mas achas que é suficiente para lidar com todos os desafios que eu já falei? Qualidade, redações, sustentabilidade, margens de negócio? Eu acho que não é suficiente. Não é suficiente, ele é bem intencionado, mas não vai ser suficiente. Porquê?
Porque, por exemplo, pegando no caso da RTP, os 25 milhões de euros que vão deixar de entrar em publicidade na RTP, eu tenho muitas dúvidas que sejam canalizados para as outras televisões e para os outros órgãos de comunicação social, como um diário de notícias, um jornal de notícias, um público, enfim, outros jornais que nós conhecemos bem do nosso mercado. Portanto, acho que o pacote que foi apresentado não vai resolver os temas todos da comunicação social e nós, enquanto cidadãos e enquanto representantes de empresas, precisamos de continuar atentos, ajudar na medida das nossas possibilidades, ou comprando um jornal, ou patrocinando algum momento importante para um jornal, ou para um site, ou para uma televisão, o que for. Eu aqui não faço discriminação, mas todos temos de assumir aqui um bocadinho a nossa parte neste tema dos desafios da comunicação, porque quando ela faltar, aí sim vamos sentir que estamos a viver provavelmente numa ditadura, ou que estamos a ser manipulados, e aí vamos valorizar essa ausência. Eu espero que esse dia nunca chegue, porque aí vamos ficar com uma barriga completamente vazia de palavras, como dizia a Fernanda, a barriga é importante, ela que tem que estar cheia para a nossa vivência e, portanto, eu apelo aqui a que cada um também faça a sua parte. Precisamos dessa comunicação imparcial, plural, rigorosa e essa preservação também nos cabe a nós enquanto leitores. Eu sei que o Jaime é um grande leitor de jornais, um grande leitor de sites e espero que muitos de vós também apoiem nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Neste tema da comunicação, não queria deixar de falar das fake news. Foi-me logo perguntado se eu ia tocar nesse tema. Sim, claramente. As fake news, em termos de comunicação, dispararam na época da pandemia, se bem se lembram. Colocaram até em causa a saúde de muitas pessoas que acreditaram em fake news sobre vacinação ou sobre o vírus e depois voltaram a crescer novamente no momento da guerra da Ucrânia. E da guerra da Ucrânia e agora de Israel, como todos sabemos. E, portanto, a opinião pública acaba por ser muito manipulada, muitas vezes, por estes desafios da desinformação, através dessas fake news, e acaba por se deixar manipular também muito através daquilo que são as redes sociais. E esses dois tópicos eu acho que são importantes até para o debate que possamos ter a seguir, porque há aqui um esforço grande de muita comunicação social de filtrar as fake news, por um lado, e por outro, de manter-se nas redes sociais sem deixar de ser imparcial, credível e verdadeiro. Aqui, o que é que eu posso aconselhar em matéria de redes e que muitas vezes me é perguntado? Nós precisamos delas, precisamos todos. Eu, a Fernanda, o Jaime, todos que estão aqui para divulgar os nossos projetos, o que nós estamos a fazer, aquilo em que acreditamos, como é que dinamizamos comunidades, como o Jaime faz tão bem, mas precisamos de cada vez que lemos uma informação, ir à procura da fonte. E isso vai ajudar muitíssimo. Se nós procurarmos a fonte e a verificarmos, vamos reduzir a hipótese de sermos manipulados. Eu bem sei que temos aqui num grupo de grande literacia e, portanto, esta mensagem para vós, se calhar, é pouco, porque já estão muito habituados a fazê-lo, mas nunca é demais, tendo em conta que a informação nas redes sociais prolifera a uma velocidade estonteante e muitas vezes somos confrontados, até os jornalistas são confrontados com aquela dúvida: será que isto é verdade? Será que não é verdade? Como é que eu vou certificar? Como é que eu vou validar? Portanto, aí usar a fonte, fazer o exercício do contraditório, ver noutros meios de comunicação social tradicionais e tentarmos então verificar se é assim ou não. Se embarcarmos nas fake news como uma verdade absoluta, eu creio que do ponto de vista individual estamos ameaçados enquanto pessoas, pensamento crítico, liberdade, e não devemos deixar que isso aconteça, quer connosco, quer com os nossos filhos, já agora, porque são altamente influenciáveis. As novas gerações, como sabemos, são muito permeáveis a tudo o que são as redes sociais. Portanto, do ponto de vista individual, do ponto de vista daquilo que é o grande desafio da comunicação social em Portugal, estes são os temas que mais me preocupam e queria deixar aqui essa partilha convosco. No terceiro ponto, e para terminar, do ponto de vista corporate, a área onde eu comecei a trabalhar apenas em fevereiro deste ano, o corporate nunca pode estar dissociado de tudo isto. No plano individual, é preciso acreditar, passar a verdade e passar um propósito na comunicação. No plano corporate, é preciso passar exatamente o mesmo. Os valores têm que estar lá, o propósito tem que estar lá e também não podemos dissociar isso do meu primeiro ponto, que é a comunicação social, porque sem comunicação social credível, por muito que as grandes organizações façam para comunicar, para dar notícias, isso pouco interessa se uma comunicação social não for credível, se os jornais forem muito fracos e as redações depauperadas, certamente que a nossa informação corporate não vai ser bem tratada por alguém que a recebe numa redação e que não sabe interpretar um estudo, gráficos, um press release, enfim, o que for, dependendo da área em que nós todos trabalhamos. Portanto, eu diria que esta é uma trilogia indissociável
a nossa postura individual, a nossa postura corporate e a forma como temos de estar preocupados com a comunicação social em Portugal. E nesta trilogia, acima de tudo, se a visualizarmos como um triângulo, eu diria que no topo desse triângulo está a liberdade, e essa liberdade é essencial para tudo, e no momento político que nós vivemos hoje em dia é ainda mais crucial, seja pelo efeito da instabilidade política em Portugal, seja pelo eventual game changer que vai ser Trump no 5 de novembro nas eleições americanas, seja por tudo o que está a passar com Putin e com China, esta liberdade de pensamento e de pensamento crítico, acho que é absolutamente ponto assente para que saibamos escolher a melhor comunicação, saibamos fazer e exercer a melhor comunicação e saibamos exigir dos nossos governantes quando tentam literalmente fazer qualquer intervenção na área da comunicação social ou quando apresentam um plano que pode estar mais ou menos alinhado com os interesses do jornalismo. Portanto, eu deixava aqui estes alertas, sem me alongar mais, Jaime, até porque não trouxe aqui uns slides de suporte, deixava estes alertas porque acredito que um mundo sem comunicação livre é um mundo faz de conta e não precisamos desse mundo faz de conta. Precisamos de um mundo de verdade, cheio de palavras, com uma barriguinha cheia, para conseguirmos todos fazer o nosso melhor papel enquanto cidadãos. Por isso eu quero agradecer estes minutos para partilhar estas minhas preocupações, mais do que uma palestra, são alertas, e fico completamente disponível para as vossas Sim, senhor. perguntas. Muito bem, nós temos aqui, como sempre, um conjunto de pessoas muito interessantes, de diferentes áreas, e a ideia é criarmos aqui uma dinâmica de conversa entre todos, para podermos ter essa dinâmica à vontade. Eu não sei se a Mónica Ferro, que está em Londres, e que também de vez em quando costuma estar connosco, ela estava há um bocado, não sei se ainda está. Mónica, não estás aqui connosco, ou não? Pois, especialmente teve que se ausentar, porque ela disse que depois que também queria fazer uma intervenção. Mas pronto, não estando a Mónica, se calhar eu pedi ao Pedro Afonso para começarmos com o Corporate, e penso que está aqui connosco através do telemóvel. Pedro, quer fazer um pequeno comentário, alguma questão? Já, eu estou no carro, eu já Mas entro estamos mais a ouvir, tarde, mas outra vez. Não, diga, mas diga. eu já entro mais tarde, está bem? Agora não Entra mais tenho. tarde? Muito bem. Tá, Sim, obrigado, até senhor. já. Então passo à Ana Rita, que também é uma pessoa da comunicação, também já foi jornalista. Ana Rita, um pequeno comentário a estas duas intervenções das suas, entre aspas, colegas e amiga. Alô, viva Jaime, estão-me a ouvir? Perfeitamente. Lindamente. Bem, para já dar um grande beijinho aqui à Fernanda e à Rosália, que são posso dizer, colegas, porque eu também fui jornalista e ambas foram, são duas grandes amigas, gostei muito de as ouvir. Tinha aqui duas perguntas, se me é permitido. Sim, sim, exatamente. Ah, então, o que é que eu queria perguntar e ouvir o comentário? Todos sabemos, a Rosália falou um bocadinho disto, que de facto a pluralidade dos órgãos de comunicação social é de certa forma quase que o oxigénio da democracia, não é? E o que eu queria perceber é como é que vocês veem o atual estado, de facto, da comunicação social, pensando num assunto em concreto, que nenhuma de vocês falou, que foi os desafios da inteligência artificial e como Uhum. é que isso vai impactar, eu acho, muitíssimo quem produz conteúdos. Um, e quem também vive da palavra. Isso é uma das primeiras coisas que eu queria perguntar. A outra questão eu fui jornalista e acho que de facto o jornalismo que ensina muita coisa, não é? Ensina a investigar, a resumir, a trabalhar sob pressão, a utilizar a língua com eficácia. O que eu vos perguntava é quais os principais ensinamentos do jornalismo que vocês acham que poderão ser úteis na comunicação, na nossa comunicação do dia a dia, mas também na comunicação de uma empresa, por exemplo. Muito bem. Temos aqui o José Carlos Lourenço, que é administrador de um conhecido grupo de mídia em Portugal. Também entrou há pouco na sessão, eu conheço há algum tempo. José Carlos, quer fazer algum comentário? O José Carlos, portanto, é o responsável de um grupo portanto, que também está muito envolvido na área dos mídias, muito em Portugal e muito em Angola. Acho que é interessante termos aqui um comentário teu, ou pelo menos alguma questão, quer da Rosália, quer da Fernanda. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Jaime, aqui pela entrada. Eu só me consegui juntar aos minutos e, portanto, Eu também já dei nota disso, mas de qualquer forma posso fazer um bem, comentário ou alguma questão. correr sempre o risco de comentar algumas coisas que depois não façam menos sentido. Bom, eu, na lógica de poder acrescentar aqui alguma coisa à conversa, eu relativamente a estes temas, e nomeadamente aos temas do negócio,
tenho sempre uma voz um bocado dissonante da generalidade das pessoas que têm responsabilidades neste setor. Há normalmente uma ênfase muito grande, em que de fora se venha resolver o problema das empresas de comunicação social. E isso corre o risco de fazer com que as empresas de comunicação social não sejam exigentes consigo próprias, no sentido de encontrarem formas de gerar valor que permita, tal como a qualquer outro negócio, terem a sua autonomia e terem a sua independência mais ou menos garantidas. É absolutamente verdade. Eu sou, por natureza, uma pessoa que costuma olhar para o mercado como uma solução normal para as coisas. É verdade que não estamos numa situação de concorrência nem perfeita, nem provavelmente leal e equilibrada, e nessas circunstâncias é normal que haja uma intervenção ao nível regulatório, ao nível do Estado, que possa compensar, portanto, esse desequilíbrio de forças que há entre, habitualmente, as empresas de comunicação social, independentemente da sua dimensão, mesmo aqueles que são muito grandes, em Portugal, a nível internacional, etc., todos se deparam com os mesmos problemas de concorrência desequilibrada relativamente a players que, na última década em particular, entraram no mundo da publicidade e quase que sugaram, não é, uma parte muito significativa daquilo que era uma das parcelas mais relevantes da sustentabilidade económica dos meios de comunicação social. A esse nível, naturalmente, todo o apoio e todo o incentivo a que, de uma forma coordenada, sistematizada, se encontre uma justa redistribuição dos proveitos que são capturados por alguns, mas que são feitos em cima do benefício do trabalho de outros. Portanto, isso é uma discussão que está a ser feita a nível internacional. Aqui e acolá, um ou outro país um pouco mais assertivo tem tentado encontrar soluções para chegar a um justo equilíbrio no Canadá, na Austrália, etc. Enfim, na União Europeia, como é hábito, tudo demora demasiado tempo. Esperemos que quando algum dia se encontrar alguma solução, não seja tarde demais para que a cura já não tenha nenhum impacto no doente. Eu, em todo caso, volto à parte em que dizia ser menos consensual quando estamos a discutir estas coisas. A comunicação social é verdadeiramente, é completamente verdade, que estando numa crise acentuada e que se desenrola há muitos anos, e em que, ano após ano, é preciso comprimir a parte dos custos, vá ficando órfã de talento, vá ficando órfã de inovação e muitas vezes é vista por todos como um setor que vive na dependência exclusiva de um plano de um governo ou de alguém que venha de fora resolver os seus problemas. Se é certo que muitas vezes é denominada como quarto poder, devia assumir também, para além enfim, de reclamar para si uma justa distribuição dessa criação de valor que é apropriada apenas por alguns, devia ter uma criatividade acrescida para desafiar, nomeadamente os poderes públicos, mas também as empresas, a gerarem um ambiente mais propício a essa sustentabilidade. Eu tenho coisas escritas para aí há 10 anos a esta parte, quando se calhar a premência destas dificuldades eram ainda menores, no sentido, por exemplo, de se gerarem motivações para que, por exemplo, as empresas fazerem do investimento em comunicação uma parte do seu relatório de sustentabilidade. Investir 1 euro numa televisão, no jornal, enfim, num meio de comunicação social em Portugal, que vai gerar impostos localmente, que vai contribuir para que um setor que é por todos reconhecido como muito importante para a sociedade, para a democracia, etc., não é a mesma coisa que 1 euro investido numa plataforma internacional, que não gera cá nenhum tipo de impostos, que dificilmente aqui gera algum tipo de emprego e que não tem, obviamente, o retorno do ponto de vista intangível para a qualidade da nossa democracia. E, portanto, fazer essa pedagogia e convencer, em particular, o governo, por via dos incentivos fiscais, a gerarmos um quadro adequado para que esse tipo de motivação fosse consequente, é algo pela positiva, que implica energia, que implica
capacidade de convencimento, mas que nos tira desta situação com que muita gente muitas vezes nos veem, de andar permanentemente à espera que de fora venham a resolver os nossos problemas. Muito bem. E, portanto, eu, pela minha parte, nos sítios por onde tenho passado, algumas pessoas que estão aqui a assistir que são prova disso, não é? Que sofreram na pele esse desafio, tenho tentado que, sem prejuízo daquilo que possa ajudar, as empresas têm que olhar para si e têm que conseguir encontrar as energias e a criação de valor adequada em cada momento para fazer uma parte dessa caminhada. Porque Pronto, senão. e é um bocado na sequência deste incentivo às empresas que eu passo então ao nosso amigo Pedro Afonso, que está aqui connosco. O Pedro é um gestor e, portanto, lida muito com comunicação, mas lida também com investimentos de empresas. O que é que lhe parece isto tudo, Pedro, em relação à comunicação e ao papel que ela tem na gestão das empresas hoje? Bom, eu tinha. Estão-me a ouvir bem? Então, já? Tá, deixa Estamos, eu ouvir. Sim, estamos a ouvir bem. lindamente. Ok, Perfeitamente. ok. Bom, eu ia intervir mais para fazer duas perguntas à Rosália e à Fernanda, Muito mais bem. duas questões. Eu só descobri a comunicação para aí há uns 10 anos, ou 12 talvez. Tenho 25 de profissão e se calhar o prefácio do que vou perguntar é este. É que nos primeiros anos, e não sei se houve uma cultura que evoluiu, não sei se é em Portugal ou no mundo ou na Europa, não sei, mas os primeiros anos de trabalho, nós às vezes somos bons a fazer as coisas nas empresas, fazemos coisas bem feitas e depois esquecemos que há uma disciplina técnica e há uma técnica que é a comunicação, por isso é que também há jornalistas que aprendem as técnicas da comunicação e que nós, no mundo empresarial, pelo menos nos primeiros anos da minha carreira, não sei se, e não andei sempre em empresas pequenas, mas lembro-me que mesmo em empresas muito grandes na altura, e ainda isso ainda existe hoje um pouco, havia gestores e pessoas nessas organizações que se tentavam esconder. E o mundo hoje não é de escondidas, o mundo é de exposição. E nós estamos permanentes postos sobre o que estamos a fazer. Eu costumo dizer nas equipas que nós temos que fazer o nosso trabalho no dia a dia como se estivéssemos todo o dia num live e, portanto, tudo o que estamos a fazer tem que poder ser visto por alguém e temos que ter orgulho naquilo que estamos a fazer. E aí acho que houve uma mudança no mundo. Enquanto que há 20 anos atrás havia de facto coisas que tentávamos fazer em off e hoje não há offs. Portanto, tudo está em on permanentemente e por isso esta questão da comunicação eu descobri há uns 10 ou 12 anos. Portanto, não sei para quem estuda estas matérias e para as pessoas mais próximas do tema se houve aqui alguma evolução. Eu senti essa evolução, pelo menos naquilo que me toca e que me rodeia, e sinto que há mais pessoas também a fazer esse caminho. Isto é o prefácio das minhas duas perguntas. A minha pergunta um tem mais a ver com esta ideia, aquilo que nós temos na nossa mente enquanto ser, aquilo que nós somos individualmente e depois o que somos enquanto coletivo, que é uma organização, que é uma empresa, que tem o seu propósito, os seus valores, os seus códigos, as suas tradições, porque há empresas que ao fim de algum tempo têm também as suas tradições, os seus momentos especiais. Tudo isso faz parte de um código de valores, de uma forma de estar, estando tudo certo com esses códigos de valores, é isso que depois acaba por ser a cola dos trabalhadores, dos colaboradores, de quem está connosco e daqueles que queremos que venham a estar connosco e também com os clientes. E, portanto, somos um todo que está permanentemente a ser comunicado. E a minha pergunta é mais esta, dentro desta linha. eh, É uma pergunta que faço frequentemente às pessoas que nos rodeiam nestas áreas, que é até que ponto é que não há uma desintermediação no tema das redes sociais, dos mídia, que muitas vezes têm todas as dificuldades que a Rosália foi aqui enumerando e que todos nós conhecemos, é um pouco de cultura geral do momento. Até que ponto é que as próprias organizações, sobretudo as que têm alguns meios, não começam ou não poderão começar a desintermediar um pouco aquilo que são os mídias profissionais, que têm o papel de arrumar os conteúdos da forma certa, de fazer o tal trabalho de investigação que todos nós esperamos que aconteça, e as empresas fazerem, ou as organizações fazerem a sua comunicação direta através das redes sociais. Isto é uma dúvida estratégica, técnica, de tendência que eu tenho e que vou permanentemente perguntando a pessoas e tenho respostas diferentes, portanto não tenho, nem toda a gente pensa da mesma forma. Essa é uma primeira questão, e aqui ligo a experiência da Rosália, de 30 anos de jornalismo, com a experiência da Fernanda, que foi mais buscar os temas de
como é que nós comunicamos a nossa mensagem, o que está cá dentro, não é? E como é que o colocamos cá fora. Portanto, e essa é uma pergunta. A segunda pergunta, se quiserem não respondam, mas eu não sei o que pensar, sinceramente, gostava de ouvir opiniões a favor e opiniões contra sobre esta questão da RTP não ter o tal income que vem da publicidade e se isso tem algum impacto na qualidade técnica do jornalismo que é produzido na RTP, que é um canal histórico no nosso país, de referência também, não é? E até que ponto é que isso tem algum impacto na questão técnica da RTP, do ponto de vista jornalístico, e o que é que pensam sobre o assunto. Gostava mesmo de ouvir quem está Bem, contra e quem está a favor, porque não consigo sim, construir uma senhor. opinião clara sobre isto. Muito Portanto, era bem. mais isso. Rosaldo e Fernanda, está ótimo, Pedro, e muito obrigado, como sempre, pelas questões muito claras e pela nota. Entretanto, a Mónica Ferro mandou uma mensagem a dizer que tiveram um aviso de incêndio lá em Londres, tiveram que sair, mas pode ser que ainda consiga voltar ao edifício. Isto, o mundo está mesmo muito agitado, já percebemos. Portanto, passamos à Fernanda, à Rosália, e depois temos um segundo round. Temos aqui a Judite, temos outras pessoas e, obviamente, daremos oportunidade. Fernanda, por favor. Ah, olha, começo pela pergunta difícil, Pedro, da RTP. Eu talvez saibas que o grande bolo da RTP não vai para o jornalismo. Portanto, a resposta está dada, vai para pagar enormes salários para entretenimento que eu considero muito mau, por sinal, e uma cópia a arrastar-se para formatos cópia dos privados. Eu acho que a RTP nunca devia ter perdido o seu propósito de serviço público. Não estou a falar da RTP2, estou a falar da RTP em geral. A RTP2 é só um nicho. Um, Há sempre aquela grande questão se as televisões, neste caso uma televisão pública, têm o dever de educar as pessoas. Essa é a grande questão antes do financiamento. E eu sempre fui apologista do sim. Um televisor, uma televisão, aliás, desculpem, uma televisão de serviço público deve educar as pessoas. Portanto, não deve transmitir o lixo que o resto dos outros canais podem transmitir, porque são pagos para isso. Esta é a minha opinião. Portanto, se esta nova ideia de retirar a publicidade, estamos a falar de muitos, muitos milhões, onde é que eu acho que vai impactar? Acho que vai impactar eventualmente na parte dos apresentadores de entretenimento, das estrelas do canal. Muitos deles, e pronto, sim, eu sei que isto está a ser gravado, estejam à vontade. Muitos deles pagos principescamente só para não irem para outros sítios, coisa que não faz sentido quando falamos em serviço público, não é isso que é o serviço público. Também, do ponto de vista o que eu gostava de ver era que esse valor talvez fosse repensado se fosse para investigação. Mas como é do Estado, é uma pescadinha de rabo na boca. Pronto, eu já não estou na RTP há muitos anos, mas posso dizer-vos que há muito o espírito de, do atenção, com muitas aspas, porque eu respeito e tenho muitos amigos, é como o outro, mas eu afinal até tenho amigos lá na função pública, mas há muito o espírito de funcionalismo público e isso quebra um bocadinho a dinâmica que uma organização como uma RTP podia ter. Creio que podia estar tudo muito mais bem distribuído, em termos, por exemplo, de rádio, de online e de investigação. Quanto à parte do entretenimento, tudo a ser muito repensado, porque de facto fazer o que os outros fazem nunca fez muito sentido. Não sei se respondi, se calhar não respondi a muita coisa. Um, o José Carlos, só uma nota, eu acho que tudo o que disse está obviamente corretíssimo. Há uma grande discussão, e a Rosália depois, como já esteve nos dois lados, e está nos dois lados, esteve com o pedinho no jornalismo e agora está na parte corporate, que é a grande discussão que se deve colocar é a questão da sustentabilidade e de facto da qualidade. Mas quando falamos em sustentabilidade e qualidade, vamos parar imediatamente àquilo que são os famosos branded content, portanto, os conteúdos pagos. E os conteúdos pagos, hoje em dia, para mim, estão ali, que já não estou com a carteira de jornalista, portanto, já não estou como jornalista, não tenho carteira, estão numa linha muito ténue entre aquilo que é comunicado às pessoas que leem, que se calhar um bocadinho mais distraídas, o que é que não é informação. E depois as pessoas desacreditam-se dos jornais e desacreditam-se das rádios, e desacreditam eventualmente até
menos na televisão, porque acontece um bocadinho menos, mas mesmo assim ainda acontece, que é quando estás a folhear um jornal e no meio aparece um dossiê todo catita sobre uma determinada empresa, com grandes números, com grandes fotografias de voluntariado, e aquilo está a ser pago para dizerem bem daquilo. Portanto, uma nota, sustentabilidade versus qualidade e como é que o dinheiro entra para os meios de comunicação social. Essa é uma grande preocupação minha. Mas, Depois, ó, Fernanda, sim, peço desculpa, mas aquelas que são pagas dizem normalmente pub, ou seja, está sinalizado. dizem, Está dizem, Pedro, sinalizado. dizem, Pedro, porque tu sabes onde é que diz. Normalmente dizem em letras muito pequeninas, Eu garanto. desculpa entrar neste detalhe, mas é que a minha equipa de comunicação Sim, não sim, tem permite de que a gente. dizer, é obrigatório. A minha equipa Sim, não sim. permite que haja coisas dessas pagas. Ou seja, sempre Sim, que se sim, fala de números e coisas dessas, é não pago. Portanto, todos despertamos o interesse por algum jornalista naturalmente, claro, de uma matéria e então, claro. ok, agora pago, não. Pago só Muito bem. publicidade pura e dura sobre um produto ou Exatamente, serviço. exatamente, mas quando falavas Olha, se me desta questão, permites, deixa-me juntar só mais um sim, a ingrediente, é gente que hoje em dia temos a ERC a rever todas as regras e bem, a tornarem-nas mais apertadas, para que seja realmente escrito e visível mais visível, que é um conteúdo que está patrocinado. patrocinado. Exato. E eu julgo que isso é importante para o leitor, ou seja, para não se sentir enganado também. Muitas vezes os conteúdos têm todo o mérito, pode ser sobre uma empresa Tem, claro que espetacular, tem. fantástica, mas deve haver uma identificação só para separar uma coisa da outra e haver Claro, essa claro. regra. E a ERC Sim, sim, está sim. em cima disso com umas novas regras que saíram recentemente. Sim, sim, sim. Aliás, eu fiz parte de um grupo, um cluster de agências de comunicação que pensou esta questão e trabalhou esta questão da ética da comunicação, nomeadamente quando as empresas pagam os seus conteúdos. Ninguém está a dizer que o fazem erradamente ou com o intuito de enganar alguém, mas tem de ser mais visível para aquela pessoa que passa, de alguma forma. É como nós sabemos que. Como é que nós, quando vemos a RTP, vemos logo publicidade institucional e sabemos que está lá escrito, é visível, e quando passamos em alguns jornais, eu não estou a dizer todos, o conteúdo, o branded content, ou o conteúdo pago, está lá em letras assim, em itálico, em também a fonte menor, quando devia ser o contrário, devia ser enorme e com uma moldura à vermelha a dizer, atenção, isto é conteúdo pago. Pronto. As organizações estão a trabalhar a sua comunicação através das suas redes e fazem elas muito bem. Acho que, como disse o Pedro, e muito bem, ou despertam interesse porque é de facto importante e interessante, ou então é só mais uma empresa. E hoje em dia as portas dos vários meios de comunicação estão literalmente abertas, se calhar nem são entreabertas, vá, para que as empresas possam entrar, lá está, através destes conteúdos pagos, o que não é bom nem mau, desde que o leitor saiba o que é que está a consumir. É a minha principal, é o mais importante para mim, e isto eu quando dou aulas sobre esta questão da comunicação e passo a uma das perguntas que a Ana Rita fez, da questão dos ensinamentos que uma pessoa tem da época do jornalismo, e é uma das coisas que eu digo sempre, se nós olharmos, eu trouxe isto do jornalismo, um jornalista é curioso e rigoroso, acho que não precisa ser mais nada. Obviamente tem que ter outras coisas, mas se for curioso e rigoroso, já está no bom caminho. E quando eu digo isto no início da aula, se vocês também forem curiosos e rigorosos, vão ter metade do caminho andado quando olham para as notícias que não são notícias. O fake news é aquele termo também que temos de perceber se Exato. podemos usar, porque se é fake não é news. E, portanto, se Uhum. olhamos para esta matéria com um índice de curiosidade e de rigor, de eu não sei muito bem se isto está certo, ou então, pelo menos, vou comparar dois ou três jornais, que é o que eu faço. Eu divido uma turma de 50 pessoas em três e dou pedaços de notícias ou excertos de jornais recortados e deixo-os trabalhar sobre determinados temas. Um vai receber conteúdo pago, o outro vai receber um jornal de direita, o outro vai receber um jornal de esquerda. É super divertido ver como é que eles chegam ao final do dia a comunicar o mesmo tema, só tendo aquela fonte. Portanto, isto é um ensinamento e podemos e devemos fazer isto com os nossos filhos e com os nossos netos. Vamos brincar aos jornalistas. Vocês vão receber três textos, vejam qual deles é que é verdade, afinal eles têm todos acesso às redes sociais, podem ir pesquisar. Aliás, eu tenho esta questão e o desafio da inteligência artificial, que a Ana Rita também levantou, parece-me fundamental, porque os miúdos e não miúdos acreditam que o ChatGPT é o nosso melhor amigo, é pior que a Wikipédia. Aliás, eu fiz um desafio muito simples ao ChatGPT para os meus miúdos, os meus quatro filhos, perceberem que não podem confiar, que foi ChatGPT, dá-me o nome
de 4 frutas que não contenham em português a letra A. E a primeira que ele escreveu foi uva. E, portanto, eu disse: estão a ver como ele é tão esperto? Uva tem a palavra A. Portanto, só isto, o ensinar às pessoas que nos rodeiam como é que se faz uma validação, e é claro, atenção, está cada vez mais difícil com as fake imagens, as produções, e nós às vezes, não é? O Jaime partilha uma imagem, ou alguém partilha uma imagem e vêm logo 2 outras pessoas. Isto é verdade, isto não é fake news, isto não é publicidade, não é algo enganoso. Porque eu nunca me vou esquecer daquele grande relatório de uma sociedade de pediatria que dizia que o melhor do mundo para as crianças era meterem as mãos na terra e sujarem-se e andarem a chafurdar na lama e que fazia muito bem e vinha com todos os aparatos de sociedades pediátricas internacionais. É maravilhoso, deixem as crianças sujarem-se. E passado 3 semanas estava uma publicidade a um detergente de roupa que vinha com o mesmo claim. Ou quando os meus estagiários vinham todos entusiasmados a dizer: agora os ácaros, uma coisa sobre os ácaros, era qualquer coisa muito importante sobre os ácaros. E a primeira coisa que eu perguntei foi: qual é a fonte? Quem é que pagou este estudo sobre os ácaros? E eram os novos aspiradores que andam aí sozinhos. É só isto, percebem? É saber questionar, ser curioso e depois rigoroso. Bem, passamos à Rosália. Nada tocou num ponto que eu tinha tocado realmente, que é ir à fonte sempre, independentemente se é redes sociais, se é outra plataforma, ir à fonte é determinante. Pegando aqui no tema quente da RTP, que o Pedro Afonso trouxe bem, eu tinha falado sobre isto. O meu receio com estes 25 milhões que vão desaparecer da RTP e que vão deixar de serem injetados pela publicidade, os meus receios são 2, na verdade, não é só um. Um é que vão parar às Big Techs, e isto liga com o tema que o Zé Carlos Lourenço aqui trouxe da sustentabilidade dos mídias, que eu tinha também aflorado na apresentação, e, portanto, não vão ser distribuídos pelo Jornal Económico, pela Forbes, pelo Diário Notícias e por outros, vão certamente para as Big Tech, porque a publicidade quer métricas e quer velocidade e quer cada vez mais ou televisão online, e, portanto, é muito difícil para publicações em papel irem, no fundo, beber a estes 25 milhões que deixam de estar na RTP. E, por outro lado, o meu grande receio também é que estes 25 milhões pesem mais um dia na fatura do contribuinte, porque é preciso perguntar, e neste momento eu só tenho a pergunta, não tenho a resposta, onde é que a RTP vai buscar 25 milhões de euros de publicidade que deixam de entrar, 25 milhões a que, se somarmos as iniciativas pagas, conferências, eventos, o que for, soma até aos 45 milhões. Portanto, é muito dinheiro e eu espero que não venha na fatura da luz para nós pagarmos. Portanto, esses são os meus dois pontos relativamente à RTP. Sobre as redes sociais e a falta de intermediação, ou se deixamos de precisar da intermediação dos mídia, Pedro, eu acho que são coisas diferentes. Os mídia fazem um trabalho independente de exercício do contraditório que é insubstituível. O que nas redes sociais as empresas vão pondo, e eu agora estou do lado do corporate, é aquilo que nos interessa passar, é aquilo que nos interessa comunicar. Não é necessariamente o que é notícia. Pode-me interessar comunicar que tive um robô na UI a fazer um determinado trabalho. Enfim, isso pode não ser uma notícia para um jornal, mas é importante para o meu go-to-market, para a minha relação com o cliente naquela área da inteligência artificial. E, portanto, são coisas distintas. As redes sociais permitem-nos chegar diretamente ao nosso público-alvo e expor aquilo que são os nossos projetos e a nossa comunicação, mas não é o mesmo que é fazer jornalismo. E essa diferença tem que ser clara. Sobre os outros temas que passam pelas redes sociais, além destes relacionados com projetos ou com venda de serviços, o que for, há uma outra área que eu acho que é muito importante e que as empresas estão a fazer muito bem, que é aproveitar as redes sociais para comunicar na área do talento, na área dos recursos humanos. Porquê? Porque comunicar nas redes traz-nos engagement com o nosso talento, capta novos talentos para virem trabalhar nas empresas e acaba por ajudá-los a entender a cultura organizacional. Portanto, esse engagement é importantíssimo, cria reputação para a marca, cria awareness e, portanto, cumpre também esse objetivo desse lado mais do ponto de vista dos recursos humanos. Ana Rita trouxe aqui perguntas também interessantes sobre a pluralidade da comunicação social. Essa pluralidade é fundamental, Ana Rita. Eu acho que não podemos ter só jornais de esquerda ou só de direita ou uns híbridos, mas depois acabamos por descobrir que são de A, B ou C e que estão ligados ao partido X ou Y. E, portanto, a pluralidade
pluralidade é muito importante. Eu questiono muitas vezes se o mercado português, tão pequeno que é, aguenta tantos órgãos de comunicação social, do ponto de vista da sustentabilidade financeira. Há um esforço enorme que é feito, e o Zé Carlos Lourenço é um exemplo disso, e nós trabalhamos juntos, portanto fica aqui já o disclaimer. O Zé Carlos Lourenço tenta inventar projetos e bem para ajudar nessa sustentabilidade. Eu acho que é a forma também de dar a volta à equação, que é uma equação muito difícil, que é ter leitores que não querem pagar pelos jornais e ter uma publicidade que foge para as Big Tech. Portanto, é preciso reinventar o negócio e essa reinvenção é que vai permitir ter aqui alguma pluralidade no mercado para não ficarmos só com um ou dois meios. Do ponto de vista da inteligência artificial, eu julgo que temos de vê-la como uma ferramenta auxiliar, não como um substituto. Durante muito tempo foi dito a AI vai substituir os jornalistas, ou a AI vai substituir os advogados. Eu acho que não vai substituir, acho que vai ser complementar. Nós podemos lançar uma pergunta, uma prompt, num sistema de inteligência artificial, perceber como é que nos responde e depois colocar sobre esse conteúdo sempre o nosso pensamento crítico. Isto faz sentido, não faz? Posso aproveitar alguma coisa daqui? Portanto, eu encaro mais como um complemento do que como uma substituição. E como por natureza os jornalistas são desconfiados, e eu tenho a CDN 30 anos, vou continuar desconfiada em relação à inteligência artificial quando nos vende uma uva sem A. Pronto, tenho dito. Ainda uma outra pergunta da Ana Rita sobre ensinamentos úteis da comunicação social para a empresarial. Eu creio que aqui estou em linha também com o que a Fernanda disse, que é ser rigoroso, ser verdadeiro, tentar passar aquilo que é o nosso propósito, aquilo que é realmente a informação clara e concisa e tornar mais direta a comunicação. Eu passei há pouco tempo da comunicação social aqui para a UI, noto o quão diferente é a linguagem realmente corporate e business de uma linguagem de jornalismo. Por um lado, ainda bem que é diferente, não é? Mas por outro, é preciso limar arestas e tornar o business e o corporate muito mais friendly, muito mais direto. É deixar de ter tantos rodeios e tantos jargões técnicos e tantas siglas internacionais, e o Pedro Afonso também sabe do que é que eu estou a falar, para comunicar, porque o nosso leitor, no fim do dia, tem de entender como se fosse uma criança de 5 anos. Esse é o princípio da comunicação, que se fala muito nas aulas de comunicação também. Entender como se estivéssemos a explicar a uma criança de 5 anos ou à nossa avó que pode não estar dentro de um determinado assunto. Portanto, clarificação, simplicidade e falar. A comunicação é falar, é usar as palavras em oralidade e tentar transmitir a melhor informação possível. Portanto, eu acho que já corri aqui as questões todas que foram colocadas, Muito bem. mas estou disponível para mais Passamos alguma. a uma segunda ronda final. Antes de passar aqui à Judite, que obviamente vamos querer ouvir, porque ela lida muito com o terreno, eu não sei se o Joaquim Cabasso, que está aqui conosco, que é CEO do Grupo de Valor e que também lida muito com questões de comunicação. Joaquim, quer fazer algum comentário, alguma questão? Não sei se está a ouvir, Joaquim. Joaquim, não está a ouvir? Muito bem. Pronto, pode Ele ser que está ele no depois, telemóvel, pode ter alguma depois pode dificuldade ter em alguma aceder. chamada, pois é que o problema dos telemóveis é esse. Também tem cá o Judite, João Palmeiro, não se esqueça que sim, teve sim, já lá aqui vamos ao João Palmeiras. Eu vou deixar para a o fim. comunicação de. Exato, exato. Judite, a Judite lida muito com pequenas e médias empresas num território dinâmico como é Aveiro. Comentários, questões para as nossas jogadoras? Eu ficava aqui a noite toda a ouvir-vos, verdadeiramente, porque sim, comunicação é um tema, é verdadeiramente um tema, e cabe tanta coisa aqui na comunicação que é extraordinariamente entusiasmante ouvir-vos sobre estes temas. Eu dou aulas aqui no Estado de Aveiro e tenho uma empresa de formação. Trabalho muito com empresas, com pequenas, médias e algumas grandes empresas, e é muito comum chamarem-nos a empresas para resolvermos alguns problemas. E é muito curioso, porque grande parte desses problemas caem aqui dentro do chapéu da comunicação. É giro, porque quando nós vamos descobrir quais são os problemas, alguns não têm nada a ver, alguns são. Caem na comunicação porque são a consequência de coisas que não estão a montante bem definidas, não é? Se não há uma estratégia, se não existem objetivos, não há forma de comunicar isto de forma clara, ele não está lá atrás definido, portanto, mas é muito comum dizerem-nos, olha, temos aqui um problema de comunicação porque eles não compreendem os objetivos. Nós vamos perceber, afinal, eles não estão bem desenhados. Mas depois, de facto, existem problemas que têm origem na comunicação. E eu adoro, de facto, este tema, corroboro todos os princípios que foram aqui abordados. A comunicação social, não me vou meter aí, ouvi-vos, fico muito mais rica depois disto, mas não é um tema que me interesse particularmente, nem tenho não há nenhum para comentar, mas gostava de partilhar convosco aqui alguns pensamentos e se calhar transformar isto aqui em algumas questões.
por um lado, eu olho para a comunicação como de facto um problema, que não sei se não é uma competência que falta aqui no nosso percurso, não só académico, mas também vivencial, da nossa experiência de vida, porque há muitas lacunas que nós encontramos na partilha, porque se nós formos à gênese da palavra aqui, ela vem do latim, significa colocar em comum, não é? Se eu quero dizer uma coisa, comunicação não é propriamente aquilo que eu digo, é aquilo que o outro entende daquilo que eu digo. E aqui é que está muitas vezes o problema nas empresas. Quando nós encontramos grupos de trabalho que os líderes dizem, eles não me entendem, não consigo passar a mensagem, não consigo que eles compreendam. Muitas vezes nós encontramos aqui problemas de ausência de escuta ativa, como falava a Fernanda, o juízo de valor que eu deduzo, eu suponho, eu não parto do princípio que o outro tem uma perspectiva diferente. E a minha pergunta é, onde é que isto se aprende? Como é que nós aprendemos? Tudo bem, eu sei que a comunicação tem que ser clara, tem que ser limpa, tem que ser empática, mas isso são parangonas que eu sei na teoria, mas depois como é que eu faço isto na prática? Como é que eu escolho as palavras corretas? Como é que eu monto os meus raciocínios para que eu consiga que a minha mensagem passe com a intenção que eu quero que ela passe? E isto é um problema. Eu hoje tive aulas de manhã com uma licenciatura e nós temos uma atividade, começamos sempre as aulas com a partilha das notícias da semana, aquilo que se revelava importante. E curiosamente, um aluno levou uma notícia da Human Resource, que traz uma notícia de uma revista, de uma outra revista, que diz que os empregadores estão a despedir pessoas contratados da geração Z, por alguns problemas, entre os quais a incapacidade de comunicar. E a discussão na aula era: o que é isto, incapacidade de comunicar? Não falam uma língua, não falam português. O que é esta incapacidade? E eu não sei. E eu gostava de trazer aqui ao debate estas questões. Obrigada. O Joaquim Cabasso, entretanto, penso que já está em condições de poder fazer o seu comentário ou questão. Joaquim. Estamos a ouvir, Joaquim? Está-me a ouvir, Jaime? Estamos a ouvir, estamos perfeitamente. Muito obrigado. Eu, de facto, como disse, estou no carro, mas consegui ouvir as duas apresentações, se assim posso dizer. Gostei particularmente de ambas, daquilo que foi comunicado, da forma como foi comunicado. Parabéns a ambas. Eu tinha duas observações que acabaram por ser feitas. Uma sobre o financiamento. Há um déficit de financiamento àquilo que é a comunicação social e o jornalismo, e essa observação já foi feita. E acho, como foi dito, que é necessário ir mais longe, porque uma coisa é ver quem partilha informação, outra coisa é quem a trate de uma forma séria e que possa ser, da qual possamos todos beneficiar. Isso para mim também é claro e tem que haver. Eu próprio, como o Jaime sabe, sou subscritor de alguns órgãos de comunicação social online e compramos jornais, eu pessoalmente, para poder beneficiar aquilo que é a rede da qual todos nós beneficiamos. Portanto, acho que cada um deve fazer aquilo que é possível fazer. E sei que se eu posso fazer, nem todas as pessoas o poderão fazer. Mas acho que é um esforço que devemos procurar fazer, divulgá-lo e comunicá-lo. A segunda questão tem que ver com a comunicação das empresas. Há aqui quem me conheça, quem conheça a organização, e nós, pura e simplesmente, durante muitos anos, não comunicávamos, ponto. Fomos mudando com o emergir das redes sociais e comunicamos institucionalmente, e, portanto, eu compreendi perfeitamente aquilo que o Pedro Afonso disse. É uma organização diferente, com outra visibilidade, que nós não temos. Portanto, no caso da Trivalor, é um percurso que está a ser feito. Se estivéssemos a falar há 14 ou 15 anos, não havia pura e simplesmente comunicação. Nós continuamos a comunicar de uma forma muito particular. Percebo que não somos exemplo, mas até por aquilo que foi dito agora mesmo a terminar, que a forma como nós temos que contratar talento, porque nós não temos só colaboradores indiferenciados, temos também muitos colaboradores com todos os graus de ensino, desde doutorados a mestrados a licenciados, e temos que ter uma boa comunicação para que eles escolham a Trivalor e as suas participadas e não qualquer outra empresa. Portanto, partilho e senti de uma forma muito vibrante aquilo que foi dito. Portanto, é um caminho que estamos a fazer. Vamos ver da nossa parte
e precisamos ser ajudados. Precisamos ser ajudados pela Fernanda, pela Rosália e por outras pessoas, naturalmente. E muito Muito bem. obrigado. Sim, senhor. Antes de passar ao João Palmeira, que não sei se quer falar, nós temos aqui connosco o Paulo Ramírez Teixeira, que foi autarca, está ligado a uma história muito triste do nosso país, que foi a queda da ponte de, entre os rios, há muitos anos, mas mantém também agora uma intervenção mais na área corporate. Paulo, algum comentário sobre essa questão da comunicação no território, nas autarquias, um pouco em tudo? Agradeço alguma brevidade, tá bem? Estamos a chegar ao fim. Não estamos a ouvir, Paulo. Desculpa, isto hoje estamos aqui com problemas de comunicação. Não. Ô Paulo, não estamos a ouvir. É preciso pôr o. Tem que ligar o Tem microfone. que ligar o microfone, ó Paulo. Tens que ligar o microfone, por favor. Já está ligado, já Muito está bem, ligado. muito bem. Sim, senhor. Obrigado, Jaime, parabéns por esta iniciativa. Acho que, conforme já escrevi, deve ser o primeiro de muitos debates, porque efetivamente a minha experiência é aquilo que eu gostava de partilhar convosco, para além de dar os parabéns às duas intervenientes que lançaram este debate e onde me revejo em muito daquilo que elas disseram, mas confesso que a minha experiência, quer no setor privado, a nível empresarial, quer de mais de 30 anos de serviço público, e conhecendo muitas das realidades deste país a nível da comunicação social, por dentro e por fora, infelizmente o trabalho de investigação é cada vez mais raro. Para além disso, tenho que o dizer, por força das muitas dificuldades que muitos órgãos de comunicação social passam, muitas notícias são compradas. Eu leio os jornais todos os dias. Eu leio os jornais todos os dias. Uns por assinatura, outros em formato de papel. E efetivamente, custa-me dizer isto, mas é uma realidade. E isto é como a justiça em Portugal: quem tiver dinheiro vai longe, quem não tiver, mesmo a nível de promoção. E neste momento assiste-se a essa situação por força de muitos canais generalistas que até fazem a promoção de determinadas pessoas para ascenderem a determinados cargos. Por exemplo, infelizmente é isto que se passa. Devido à brevidade que o Jaime pediu, poderei reservar-me para outra, se houver mais tempo no Outra final. questão. Mas Uhum. efetivamente, e a comunicação nas empresas é também isso. Muitas vezes as empresas que têm possibilidades financeiras conseguem aquelas notícias que, conforme dizia, penso que, desculpe tratá-la assim, a Fernanda Freitas, tem o PUB, o PUB, mas que muita gente não lê e lê aquilo como notícia, como se fosse uma notícia divulgada por um Expresso, por um jornal público, etc., quando efetivamente é publicidade paga. Mas a maior parte das pessoas não sabe. Aliás, basta ver e ouvir aquilo que, por exemplo, o jornal, a Rádio Observador tem vindo a fazer diariamente sobre a questão da inteligência artificial, e os inquéritos são completamente dispares quando as pessoas assistem a notícias dadas pela inteligência artificial e outras dadas efetivamente por jornais, e as pessoas não conseguem distinguir o preto do branco. Pronto, parabéns por esta Muito bem, iniciativa. sim, senhor. Eu acho que está aqui Muito bem. lançado um segundo debate, já. Pronto, Obrigado. isto, obviamente, dará espaço para muito mais debates, não temos muito tempo. Eu peço ao João Palmeira, pronto, como sabem, é um homem do métier, foi presidente da Associação Portuguesa de Empresas há muitos anos, isso tudo, para fazer a intervenção final antes de passar aos oradores. Agradeço alguma brevidade, está bem, João? Porque eu sei que o João Brevíssimo. entusiasma-se muito com isto e ficava aqui a noite toda. Portanto, alguma brevidade para ver se terminamos às 7, Brevíssimo, está bem? só a Obrigado. começar a lei Jaime, dizer boa noite à Fernanda e à Rosália, e dizer que não vou acrescentar mais nada àquilo que elas disseram, porque elas disseram muito bem e, como vimos, todos ganhámos alguma coisa em ouvir. Venho apenas pedir que, por causa da questão que foi levantada sobre a RTP em especial e as UDAs do Estado em geral, que nos informemos. Existe uma lei europeia que diz como é que os serviços públicos de televisão e rádio podem ser financiados. E diz que só podem ser financiados por duas vias. Os Estados podem escolher quais são as vias. Portugal gozou durante muito tempo, por causa da Troika e por causa da dívida do serviço público de televisão, gozou de uma exceção, foi ter três sistemas de financiamento, sendo que o terceiro sistema era a publicidade que estava alocada
ao pagamento do serviço da dívida da RTP. Portanto, teoricamente, quando acabasse o pagamento do serviço da dívida da RTP, que no fim da Troika em Portugal se achava que ia ser em 2019 e depois se viu que, devido às diminuições dos investimentos publicitários, passou para 2021 e depois teve mais uma pequena atualização, era preciso escolher, porque o outro sistema é o da CAV, portanto, a contribuição audiovisual, e o outro financiamento é o financiamento em que o Estado paga para que o sinal da RTP seja transportado para os Açores e a Madeira. E, por causa da Troika, os Açores e a Madeira, enquanto centros de produção, foram retirados do Orçamento do Estado Central e foram colocados no Orçamento do Estado dos Açores e da Madeira. Bom, eu podia ficar por aqui durante, como diz o Jaime, muito tempo a explicar o que se passa. O que eu queria dizer é, não é possível, e concordando absolutamente com o que a Rosália, sobretudo, disse, que o dinheiro que era investido na RTP não vai ser investido noutros sítios, porque os anunciantes querem que o seu dinheiro seja rentável, pois se deixaram de estar lá as pessoas que eram atingidas através da RTP, por que raio de razão é que vão pensar que essas pessoas afinal não estavam a ver a RTP, estavam a ver outra coisa qualquer. E quero ainda dizer uma coisa que para mim não está clara, que é se a questão da publicidade é exclusivamente referente ao canal 1 em serviço aberto, em TPA, portanto, em televisão de serviço aberto, e se, portanto, vamos continuar a ter televisão e vamos continuar a ter publicidade em toda a internet que tem a marca RTP e em todos os outros programas que têm a marca RTP e que não estão naquilo que a diretiva, que era antigamente a Televisão Sem Fronteiras e que hoje em dia se chama dos Serviços Audiovisuais e Multimédia, limita, mas limita apenas na televisão antiga, na televisão que é transmitida em canal aberto. Portanto, eu acho que Muito bem. a minha melhor contribuição Sim, era senhor. para que as pessoas dissessem: temos de saber um bocadinho mais, temos que olhar exatamente para o que está escrito no Orçamento de Estado para Muito bem. saber exatamente como é que vai ser. E de resto, obrigado, Jaime. Sim, Esta é senhor. uma Não, oportunidade teremos no futuro outras oportunidades, noutros contextos. Muito obrigado, João. Obviamente, esta nota foi importante e é importante sempre saber como se passa. Agora vamos fazer ao contrário. Começamos com a Rosália e acaba a Fernanda, está bem? Muito bem. Muito bem. Sempre bom ouvir-vos a todos. E o João Palmeira é um grande conhecedor da comunicação social, que tivemos em muitas sessões conjuntas. E bom, é bom saber que concorda comigo, porque eu acho que realmente os 25 milhões não vão para a comunicação social tradicional, que precisaria desse dinheiro, mas não vai acontecer. Pelo que já falámos, pela importância das Big Tech, pelas métricas, enfim. Dar valor ao dinheiro, como o João falava. Eu volto um pouquinho mais atrás para ir buscar aqui as perguntas da Judite Manso sobre comunicação e a geração Z. Judite, eu acho que aqui alguns estudos têm saído sobre isso. A Covid perturbou verdadeiramente a geração Z e o que está a ser analisado ultimamente é que faltam competências sociais a essa geração que ficou em casa durante o tempo da Covid. E essa falta de competências sociais está a fazer com que se integrem com muita dificuldade, com que queiram apenas fazer teletrabalho e não queiram ir para as organizações e, portanto, algumas empresas lidam bem com isso, como umas multinacionais, como a UI, que tem muito trabalho híbrido e teletrabalho, mas depois há outras organizações que lidam menos bem com isso e que podem tender a fazer aquilo que a Judite trouxe aqui como exemplo. Mas eu creio que aqui ainda são resquícios e efeitos da pandemia e dessa falta de competências sociais. Em termos de tópicos endereçados aqui pelo Joaquim Cabasso, que eu cumprimento, há algum tempo já não o vejo, tivemos a ocasião de estar juntos em alguns debates. O financiamento dos mídia e a forma como todos podemos ajudar comprando jornais, como disse o Joaquim, acho que é absolutamente fundamental. A forma como podemos fazer comunicação institucional melhor e mais eficaz prende-se muito com aquilo que eu tinha acabado de dizer, não só em termos de projetos, mas de talento. Criar engagement, criar reputação na nossa organização para irmos buscar os melhores às universidades. Eu tenho visto que a Trivalor também tem feito aí um caminho importante, ainda há muito para fazer, mas a dar os primeiros passos e muito bem.
Porque já há uma guerra enorme por talento no mercado. Se nós não estivermos presentes e não transmitirmos os nossos valores e o que é que nós somos enquanto organização, seja a Trivalor, a EY ou outra, fica ainda mais difícil de chegar às novas gerações. Por isso, o meu conselho é continuar essa aposta, não desistir, porque vai ter retorno. O Paulo Teixeira trouxe-nos aqui os temas dos 30 anos de serviço público e das notícias pagas, e eu acho que esta pergunta, comentário do Paulo Teixeira, liga com aquilo que eu e a Fernanda tínhamos estado a falar. Os conteúdos pagos devem ser identificados, não são jornalismo puro e duro, e, portanto, precisam de ter lá uma identificação na página. A publi-reportagem é um fenómeno que, pelo menos desde os anos 90, que eu me lembro que já existe, ou seja, não é uma novidade. O que é uma novidade é serem conteúdos cada vez mais, eh, por um lado, bem paginados, por outro, que quase fazem parecer um conteúdo editorial e que muitas vezes não têm lá a tal designação. Portanto, eu acho que aqui voltamos ao ponto da identificação obrigatória. A ERC tem estado a rever as regras nesta matéria e, portanto, julgo que há aqui um caminho para se fazer que é proveitoso para o leitor e para que o leitor saiba o que é que está a ler, não é? Nós até podemos gostar de ler uma peça sobre uma empresa, mas temos de saber que essa peça foi patrocinada. E com clareza, o jogo é mais limpo, ou seja, com clareza, com transparência, é um jogo muito mais justo para todos, para os mais letrados e para os mais iletrados que não sabem tão bem escrutinar aqui o trigo do joio tantas vezes e que precisam desse selo. Silenciaste o teu microfone sem querer, Rosália. Não estamos a ouvir, Rosário. Peço Foi sem desculpa. querer. Não, Ele não está a estamos. silenciar-se automaticamente. Muito bem. Desculpem, já cá estou, Não, era fake news, já estou ligada novamente. Estava a Muito bem. dizer, acho que respondi a todas as perguntas, sim, passo a bola agora à Fernanda. Rosário, ok. e aproveito mais uma vez para agradecer, está bem? Esta participação. Obrigado, Obrigada. Fernanda. Eu não vou repetir porque subscrevo tudo o que a Rosália disse em relação a todas as questões levantadas e obrigada a todos os que participaram. Só uma nota, Judite, e tem toda a razão, quantas vezes eu ouço e também tenho tido acesso a alguns estudos nessa questão da comunicação desta geração Z, como disse a Rosália muito bem, está tudo muito explicado já no que diz respeito a este período pós-Covid, mas eu diria que há um período pré-Covid que devia ter sido acautelado. Ou seja, o que nós sentimos é que esta geração, que está a entrar agora no mercado de trabalho, ou entrou agora, tem uma certa incapacidade de comunicação, como nós, mais crescidos, os boomers e não só, entendemos o que é comunicar. Porque os jovens comunicam e muito, até comunicam mais do que nós, porque usam toda uma série de ferramentas que se calhar nós ainda não usamos. É como dizerem que eles não leem de outra forma, leem noutros formatos. Eles usam outras ferramentas. Agora, esta comunicação pura e dura, como nós estamos aqui a ter, e a improvisar seja o que for, e a falar sobre, por exemplo, uma reunião de networking, saber o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, ler a linguagem corporal do outro, não sabem fazer, não aprenderam, deviam ter aprendido. E sim, acho que aqui a responsabilidade é muito dos pais, em casa, ensinar os miúdos a comunicar em termos de brincadeira, fazer peças de teatro, olhar para uma notícia e discutir com eles, obviamente, adaptado às idades, discutir com eles o que é, o que não é, o que é que perceberam, o que é que não perceberam. E, no fim do dia, se não der mais nada, por favor, procurem uma coisa que se chama Toastmasters. Os Toastmasters têm 100 anos, são uma ONG a que se dedica apenas ao desenvolvimento de habilidades de comunicação e liderança. Mais nada. Eles encontram-se, eu diria que há 16 mil clubes em mais de 140 países. Em Portugal há vários, quase todas as faculdades têm um, e é um clube em que voluntários ajudam as outras pessoas a comunicar. A saber comunicar, a não ter aquelas pausas não é? A não fazer essas pausas. E como é que surgem os Toastmasters? Como o nome indica, Toastmaster, os mestres do brinde. Porque começou com um professor, um reitor de uma universidade na Califórnia, que convidava jovens universitários para os seus jantares, e o mais curioso é que ele percebia que os jovens, quando ele pedia, agora o senhor faça o favor de se levantar e fazer aqui um brinde à mesa, nenhum sabia fazer um brinde. E ele começou por ensiná-los a fazer brindes, e a partir daí tornou-os Toast Masters, os Masters do brinde. E é uma das coisas que eu faço com os nossos miúdos cá de casa, fazem brindes desde os 4 anos. Com água, Muito claro. bem. Sim, senhor. Terminamos em beleza. Pronto, muito obrigado a todos por mais esta sessão. A gravação será posteriormente e continuação de uma boa semana. Teremos outras Bem, oportunidades para discutir estes temas. Muito obrigado, está bem? Obrigada, obrigado. obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada, obrigada. Adeus.